Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula da arte atuarial. Hoje nós vamos falar de gráficos de funções dentro do Python e nós vamos trabalhar com duas bibliotecas. A primeira delas é a NumPy, muito conhecida aí para quem já trabalha com Python, e a outra é a Matplotlib. Bem, a NumPy nós vamos trabalhar com vetores e matrizes. E a biblioteca Matplotlib, como o próprio nome já diz, né, ela trabalha com plotagem. É até interessante a gente falar de plotagem, porque plotagem vem da palavra plotter. E o que é um plotter? Plotter é uma impressora gigante que imprime grandes formatos com uma grande precisão. Então, a gente também tem um verbo, vou colocar aqui, ó, plot, que é o que? É fazer um gráfico, um mapa ou uma planta. Então acabou ficando essa expressão, né, plotar, fazer uma plotagem, acabou ficando conhecida mais por causa aí dessa impressora grande. Então nós vamos trabalhar nessa aula com essas duas bibliotecas. A primeira é a NumPy, né, que a gente vai trabalhar com vetores e matrizes, e nós vamos criar os nossos gráficos aqui com a biblioteca Matplotlib, beleza? Para o nosso código ficar mais leve, eu vou importar somente os comandos, né, os módulos que a gente vai trabalhar aqui nesse código. Então, da biblioteca NumPy, eu vou importar o módulo arrange, já apareceu ali, ó. Aqui vai gerar um intervalo de números. Eu acho interessante até falar desse arrange, comparar com o range sample que a gente utilizou aí em outra aula, que o range sample ele cria um intervalo aleatório. Aqui o arrange a gente vai trabalhar com um intervalo definido. Então vai ser de 1 a 10, de 1 a 100, de menos 20 a 20. Então a gente vai determinar um intervalo aí já definido. E da biblioteca Matplotlib, nós vamos importar o pyplot, né, que é para a gente gerar os gráficos. Vou colocar aqui, gerar gráficos. Então nós vamos trabalhar com essas duas bibliotecas, a NumPy, nós vamos trabalhar com o módulo arrange, e a Matplotlib a gente vai importar somente o módulo pyplot, que já dá para a gente trabalhar aqui nesse vídeo. Quando a gente trabalha com funções, né, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo, x mais y, 2x, né, uma função em que os valores são alterados em relação ao... A gente tem a abscissa e a coordenada, né? Eu vou colocar aqui, a gente tem o eixo da abscissa, né, que é o x, e a gente tem o eixo da coordenada, né, que é o y. Então a gente precisa definir os valores aí, né, de x e de y. Então vamos começar vou primeiro gerar, né, importar esses dois módulos, e eu vou dar um exemplo aqui já para começar, né? Eu vou dar alguns exemplos, depois eu vou entrar de fato na geração de gráficos. Vamos utilizar aqui o arrange e vou colocar aqui o número 11, tá? E vou rodar isso aqui. Vou explicar para vocês aqui no shell. A gente está vendo os números de 0 a 10, aqui tem 11 caracteres. Então, quando a gente utiliza apenas um k igual a algum número aqui, k, né, a gente usa como uma constante, né, um número. Então aqui quando a gente coloca apenas um número, esse número aqui ele vai representar do 0 ao esse k menos 1, que seria 10. E nós temos aqui 11, né, 11 numerais. Então nós podemos, quando a gente coloca somente um número aqui, ele vai entender que vai começar do 0 e vai até o k-1. Só que a gente também pode colocar um intervalo de números. E como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar o arrange
E vamos supor que eu queira o intervalo dos números de 50 até o 100. Como eu sei que ele vai até o K-1, então eu vou colocar 101. Vou rodar o código aqui, essa parte do código, e foram gerados aqui ó, de 50 até o número 100, porque aqui é 101, né? Então é K-1, vai ficar ali o 50. Em aulas anteriores, eu também falei com vocês que nós podemos gerar números, números pares, números ímpares, pulando de 2 em 2, de 3 em 3. Então vou dar o mesmo exemplo aqui, vou colocar o intervalo de 50 até 100, mas pulando de 2 em 2. Vou rodar esse pedacinho aqui do código e agora nós temos os números aqui 50, 52, 54, 56, 58. Então a regra para a criação de números segue a mesma regra que eu ensinei para vocês em algumas aulas aí anteriores. Nesse caso aqui, eu apenas fiz a geração de números, né, dentro de um intervalo pré-definido, mas eu não joguei isso na memória, não tem como trabalhar com esses dados. Então, para começar, eu vou fazer uma atribuição, vou fazer uma referência, colocar aqui, ó, arrange 11, né, fazer aqui a minha primeira atribuição. Então, eu estou dando, eu criei uma variável aqui e estou dando permissão para essa variável de acessar esse conjunto de dados aqui. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no A, rodar o código, ele vai me dar esse intervalo de números aí que foi criado. Então, se a gente clicar aqui, a gente percebe que já está na memória. Então, com isso, a gente não pode esquecer que nós devemos fazer atribuições. Vou então criar o meu intervalo da minha abscissa, né, que é o x, e vou criar um intervalo aqui. Vou colocar aqui, como eu quero criar uma parábola, eu vou colocar o intervalo de menos 100 até 100. Eu vou criar, já está aqui, ó, como vocês podem perceber, o intervalo de números. A minha abscissa vai ser de menos 100 até 100. Vou colocar aqui que meu y, vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar primeiro igual a x, né, que ele vai me dar exatamente a mesma coisa. Só que eu vou trocar. Só mesmo para dar o exemplo. Eu vou colocar aqui x elevado a 2. Lembrando que elevado são 2 asteriscos. Vou rodar essa parte aqui. E aqui nós temos aqui agora os nossos números. E agora vamos para a mágica. Eu vou usar o pyplot, né, que eu já importei aqui, né, esse módulo da biblioteca MATLib. Vou colocar aqui o plot. Vou colocar as coordenadas x, y, vou clicar aqui nessa parte aqui em figuras e vou rodar esse pedacinho aqui do código e vai ser gerado o gráfico, né? Eu tenho aqui uma parábola com cavidade para cima, de x elevado a 2, né? Aqui no intervalo de menos 100 até 100, e nós temos aqui essa função nesse plano cartesiano, né? Eu posso também clicar aqui, olha, e clicar aqui em desencaixar. Clico aqui, desencaixar, e a janela agora está solta. Eu posso aumentar aqui, ó, por exemplo, né? Posso colocar, tem outras opções aqui, ó, ajustar a figura janela. Então eu posso fazer aqui algumas outras coisas também interessantes.